You can't go around apologizing for jokes. They're jokes. So I've got a plan. The next time I get cancelled over a joke, the next time I upset people with a joke, I'm going to come out on the day of the cancellation. I'm going to make a statement, a public statement. I'm going to say, I've rehearsed this. I'm going to say, I'm sorry. And the people that I've offended will say, you don't really mean that apology. And I'll say, so you're saying I could say something and not mean it. Now you're getting it. You can't. Perfeito, cara. Qual lado não entende figura de linguagem? Pô, ele desenhou e escrachou e esfregou na cara de todo mundo, né? É exatamente isso. Perfeito. Não, até o QI 80 do brasileiro médio, dá pra entender isso aí, cara. Entendeu? Dá pra entender. A gente tem que compreender que, por mais que a gente tenha crimes contra a honra, crime contra a honra, se não me engano, dá no máximo 2 anos de reclusão, uma parada assim, muito, muito sinistra, e 4 anos se for com alguma autoridade e tal. O Léo Lins pegou 8. Sim. Não é isso? Eu não sou advogado e tal, mas pelo que eu sei, você tem ali, no máximo, se for uma coisa muito escrota, você pega 2 anos ali de reclusão. E se você for réu primário, várias coisas assim, você não vai nem preso. Entendeu? Mas o Léo Lins pegou 8, cara. 8 anos. Isso não faz sentido. A gente não está vivendo um momento normal aqui da democracia brasileira. Não, dá pra ver que o julgamento foi completamente idiota, porque o Léo Lins falou da sentença, né? O trecho da sentença que falava que, apesar de estar num palco de teatro e de estar usando figurino, de ter um roteiro e de estar fazendo uma interpretação, não parece ser um personagem. Parece. Pelo amor de Deus. Viralizou também uma discussão lá no Léo Dias, onde duas jornalistas estão disputando lá, e uma fala, por que a piada gordofóbica do Paulo Gustavo e as piadas racistas, ela não fala isso, mas eu estou acrescentando, porque ele também tinha piadas racistas. Por que as piadas dele não ofendem a patota? Eu também acrescento isso na fala dela. E a do Léo Lins ofende. E aí o Hélio de la Penha fala, por conta de clubismo, por conta do lado político, o espectro ideológico do humorista em questão, ok? Porque o Paulo Gustavo tinha um personagem chamado a Senhora da Ofensa, ou do Absurdo, uma coisa assim. Senhora dos Absurdos, que falava todo tipo de absurdo. E é esse. Mas ele tava do lado certo, né? Ele é até o não, e tu viu que tentaram usar isso pra defender o Paulo Gustavo. É que o fato de ser um personagem escrachado com um nome assim, os lacrolas tentaram utilizar isso pra falar, ó, essa é a diferença. É porque ali era claramente um personagem, tava usando peruca e tinha um nome escroto, tipo Senhora dos Absurdos. É por isso que ele pode fazer essas piadas e o Léo Lins não pode. Ou seja, em resumo, o argumento é, porque o brasileiro é idiota demais pra saber que é uma piada se o cara não tiver usando peruca e não tiver um nome, eu sou o senhor pau no rabo. Vocês entenderam? Eu não sou uma pessoa boa. Aí você consegue entender que é uma piada, porque se for simplesmente um humorista num palco de stand-up contando as suas piadas com figurino idiota, mas não tão idiota assim, não, mas eu acho que são as opiniões dele ali, realmente. Cara, assim, é desanimador ter essa discussão. E o pior, mesmo que você esteja dizendo, eu não sou racista, isso aqui é um personagem. Eu sou um personagem. Não, você não é. O show do Léo Lins é conhecido por conta dessas piadas escrotas. Ele é conhecido por isso. É mais claro do que o próprio Paulo Gustavo, que tem personagens. O tipo de humor do Paulo Gustavo é de persona. O Léo Lins é essa persona. Ele já é esse tipo de humorista. Então ele já é igual o cearense. Como é o nome? Não, é o Ceará. Não é o Ceará também? Então, é a mesma coisa. O humor desse cara já é assim. Tanto é que o Carlos Alberto de Nóbrega fala, olha, o Ceará é esse tipo de humor e tal, é igual o Léo Lins, já é isso, cara. Você já espera por isso. Vamos lá, vamos... A pergunta, você já falou, Wagner, do Léo Lins, do vídeo que ele fez hoje. O que vocês conseguiram enxergar ali naquele vídeo? O Léo Lins parecia não, ele está decepcionado e muito triste com a situação. Mas ele, no final, ele fala, eu acho que vai dar tudo bem. Tomara que dê tudo certo. Sim. No fim, as coisas vão se resolver. Vocês acham que ele tá confiante? Todo mundo assistiu o vídeo aqui? Sim. Vocês acham que ele tá confiante? Ele tá confiando, inclusive, no apoio público? Na comoção pública? Não, nessa questão da comoção pública, já tem muitas pessoas, tiveram muitas pessoas
aí que se manifestaram, inclusive o Danilo Gentili, outros comediantes e tal. E o texto dele de esclarecimento, né, porque é melhor que a gente dê credibilidade para aquilo que sai da boca dele, né, afinal o processo é contra ele. É um texto muito coerente e um texto muito fechado, ou seja, o texto ele já é um argumento e um contra-argumento para qualquer coisa que possa vir contra essa defesa dele, porque já é uma defesa. E ele fez muito bem porque ele foi até nas mídias, né? Muita gente replicou esse vídeo no YouTube e tal. A própria Débora fez um vídeo sobre ele, o pessoal da Liga tá fazendo e tudo mais. E a gente vê, por exemplo, que a gente tá repetindo alguns episódios da história. Isso aconteceu com o Danilo Gentili há um tempo atrás, não sei se vocês lembram. Isso aconteceu na França, vocês se lembram na França do cartunista lá, o Charles Hebdo, da editora Charles Hebdo, que fez lá as charges com o Mohammed e tudo mais tal. Então a gente tem uns ciclos de sintomas extremos de política. Sempre fazia com cristãos, com a primeira vez que fez uma pesada com Maomé, né? E assim, então, ele fazia muito com judeus e muitos acionistas do jornal eram judeus, né? Os judeus, assim, ninguém vai falar nada contra o judeu, mas os judeus, eles são os comediantes desde sempre. Você vê o Schneider lá, que tá contra a cultura hoje, como é que chama o ator? Não vou lembrar o nome dele. Rob Schneider. Aqui no Brasil mesmo, o próprio Silvio Santos, que fazia comédia, que era judeu. Então, a gente vê que a gente tem essas doses patológicas, ideológicas, panfletárias, a ponto de levar a uma questão política, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui, que saiu pela culatra nessa questão de esquerda que aconteceu aqui na Itália. Fizeram um decreto de segurança nacional para criminalizar quem invade casa, né? Para criminalizar quem invade casa, que não tem casa para morar, quem invade uma casa é criminalizado. E a mídia, ela fez umas perguntas para estrangeiros na rua. Só que os jornalistas, eles se depararam com uma coisa que eles não queriam, que era ver estrangeiros que têm casas aqui na Itália, que vieram de outros países, defendendo esse decreto de segurança. Só que esse decreto de segurança, segundo os jornalistas, é uma coisa que vai para a extrema direita, que a gente já sabe qual é. E quando a gente fala da piada, a gente está falando do próprio pensamento, ou seja, a piada é a materialização de um tipo de literariedade que é a comédia. E a comédia, durante muitos anos, ela foi feita para ofender, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Para que você exagere. Tem que ter pelo menos o potencial da ofensa. Uma comédia precisa ter esse potencial. Se não tiver, cara, já não exato. Não é livre. É um clássico de que o bobo da corte era o único que tinha liberdade pra criticar o rei, né? Pra ofender o rei. Você sabe a história do bobo da corte, que ele cometeu lá uma gafe? Eu não vou lembrar de qual país essa história. O bobo da corte cometeu lá uma gafe e tal, constrangeu o rei, e o rei gostava muito dele, mas o rei tinha que dar uma sentença de morte pra ele. E aí o bobo da corte falou assim, não, eu quero morrer de velho. E aí o rei teve que dar essa sentença pra ele de morrer de velho, entendeu? E assim, essa questão do Léo Lins não vai ser a última, tá? Eu acho que ele vai se sair porque ele tem o apoio da população brasileira, da maior parte da população brasileira. Inclusive lá no vídeo ele falou que teve uma pessoa que queria tirar a sua própria vida, que tatuou Léo Lins no pulso que estava cortado, né? Isso ele falou no vídeo. E aí, é lógico, a gente tem essas questões políticas que envolvem ele. Se você defende o Léo Lins, você é tudo isso que esse tweet aí que faz você descer 5 pontos de QI, né? Se você lê esse tweet, você perde 5 pontos de QI. Ou se você defender a prisão dele, você vai estar do lado certo da história. E é um modus operandi muito clássico, né? Isso sempre aconteceu em países que quiseram ali minar uma democracia, minar a liberdade de expressão. E eu sei disso porque eu estou já há um tempo com uma moça albanesa e a ditadura na Albânia acabou nos anos 90, tá? Isso é muito recente. E eles não podiam nem ouvir música, não podiam ver TV, não podiam ver filmes, não podiam ver nada. Só que quando saiu, né, quando teve a guerra e tudo mais, muitos albaneses vieram para a Itália. Eles valorizam essa liberdade, inclusive religiosa, de ambas as partes. E o Brasil nunca enfrentou isso, né? E justamente nessa questão de linguagem, quem já esteve nesses regimes, né? Não só os albaneses, mas eu conheci aqui pessoas que estiveram um tempo no Cazaquistão, Romênia e tudo mais, e é justamente essa questão de figura da linguagem que eles usam como arma para enviesar
a questão do clubismo aí. Eu sou amigo do rei, o rei disse que você não pode falar isso, então você não pode falar, é crime. E aí você não tem nenhuma demonstração de liberdade de expressão, nem de democracia, e no final você não pode fazer aliás, você não pode se manifestar de nenhuma maneira artística. Então, o Léo Lins, ele vai se livrar, tenho fé. Wagner, você acha que pode não dar em nada aí? O Léo Lins tá otimista? Você assistiu o vídeo, né? Sim, eu assisti. Eu tenho um pingo de esperança na humanidade, né, de que, em segunda instância, esse absurdo não se concretize. O Willy, ele lembrou do caso do Danilo Gentili, aconteceu basicamente a mesma coisa. Na primeira instância ele foi condenado, na segunda instância ele foi absolvido. Então eu acho, sim, que o Léo Lins vai acabar sendo absolvido, porque a sentença, essa que saiu agora, ela é terrivelmente absurda e, assim, mesmo sem ler, pelo que já se sabe da sentença, ela é muito mal embasada e assim, seria um caso que, esse caso ele já tá repercutindo internacionalmente, já tá repercutindo mal. O Brasil já é um país que está sob os olhares do mundo como um país extremamente censurador, que persegue opositores políticos. Então, eu acho que o tamanho da repercussão negativa, não só aqui no Brasil, mas até mesmo internacionalmente, vai intimidar ainda mais. Nem precisa da intimidação e da repercussão pública para que um juiz minimamente sensato não mantenha a condenação em segunda instância, claro. Mas eu acho que, se por um acaso der o azar de pegar mais um juiz extremamente incompetente, ele pode ser, assim, convencido a não tomar a decisão estúpida simplesmente porque ele vai perceber que não vai trazer nada de bom. Afinal de contas, a pergunta mais óbvia, assim, o que o Brasil ganha prendendo o Léo Lins? Pra que você prende uma pessoa? Uma pessoa, pra ser presa, é porque ela representa uma ameaça pra sociedade, um perigo pra sociedade. Ela precisa estar reclusa porque assim a sociedade está mais segura pra pagar pelos seus crimes. Não faz sentido alguém achar razoável que um comediante exercendo a sua profissão precise pagar pelas piadas pesadas que fez e que o Brasil vai estar mais seguro com o Léo Lins na cadeia, porque aí ele não vai mais estar contando as suas piadas pesadas. Cara, isso é uma esculhambação tão bizarra que não dá pra acreditar que isso vai se concretizar. Mas a condenação em primeira instância já é absurda. A gente tem que falar e demonstrar. Olha o nível que esse país já chegou, sabe? Eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu abro o vídeo falando: não existe liberdade de expressão no Brasil. Não existe. Porque um país onde um comediante pode ser preso por contar piadas só porque alguns idiotas decidiram que essas piadas são pesadas demais, esse país não tem liberdade de expressão. Porque o mínimo, assim, a coisa mais básica que a liberdade de expressão deveria contemplar são piadas. Sim. Se você tem que tomar cuidado com as piadas que você faz, você não é minimamente livre para se expressar. Porque é sempre bom ressaltar. Liberdade de expressão, ela não serve para você dar bom dia. Ela não serve para você falar muito obrigado. Liberdade de expressão é justamente para você expressar o que pode ser ofensivo, o que pode ser contraditório, o que pode ser questionável, né? Liberdade de expressão é justamente para você emitir opiniões controversas. É para isso que a liberdade de expressão serve. Então, se você não tem liberdade para contar uma piada pesada, você não tem liberdade de expressão. Você não tem o mínimo da liberdade de expressão. Então, só o fato da gente ter essa condenação em primeira instância já é absurda, assim, já é uma demonstração de que a liberdade de expressão no Brasil, ela morreu de vez. Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.